Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez compartilhando um pouco do aprendizado da Palavra de Deus e estamos chegando ao final de nossa revista, a revista adotada para esse semestre, A Vida na Casa do Pai. Alguns irmãos já estiveram falando sobre outros capítulos e hoje a gente chega no capítulo de número 10, onde o nosso tema é orar uns pelos outros, um tema bem relevante nos tempos atuais. E antes de que a gente se dedique sobre esse texto da Bíblia, sobre essa aula, a gente quer invocar o nome do Senhor. E eu convido você, mesmo distante, que nos assiste, a que sejamos conduzidos a Deus nesta oração que eu irei fazer. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem usado nós como mensageiros da Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido com a Tua Igreja. Obrigado porque podemos nos reunir através desses meios eletrônicos para estudar um pouco mais da Tua Palavra e que a Tua Palavra seja rica, eficaz e não volte vazia aos nossos corações. Que nesta manhã a gente possa realmente aprender mais da Tua Palavra sobre um desígnio importante na vida da comunhão da Tua Igreja, que é a oração, ó Pai. Conduz a mim, Senhor, nesta palavra que irei trazer a toda a Tua Igreja, aqueles que nos assistem, e que o Senhor possa estar nos abençoando individualmente e como igreja como um todo. Em nome e por amor de Jesus é o que te pedimos e oramos. Amém. O tema da oração é um tema extremamente relevante, principalmente nos dias atuais, onde estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de crise, e muitos de nós nos perguntam quais são as ferramentas que a gente deve utilizar para que a gente possa aprender mais da Palavra de Deus, estar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. Mas a pergunta-chave que a gente pode muitas vezes estar se fazendo e estar refletindo é a questão de como devemos orar, qual a maneira que devemos orar, por quem devemos orar, qual será a maneira que a gente deve conduzir esse tema tão relevante que há várias passagens que iremos citar aqui nesta manhã, através de vários textos bíblicos. E inicialmente eu convido você para que abra a palavra de Deus lá em Abacuque. Eu vou ler alguns textos de Abacuque. O capítulo ele é muito curto e Abacuque nos fala justamente de um tempo de crise e que coincidentemente é o tempo que estamos vivendo. Desde o ano passado para este ano estamos vivendo tempos de crise, né? Quem é que não está vivendo tempos de crise? E olha que interessante, a palavra de Deus é bem atual, bem viva, bem eficaz, moderna, não se desatualiza, e no livro de Abacuque a gente pode encontrar algumas questões práticas em relação à oração. No capítulo número 1 do livro do profeta Abacuque, ele diz assim, no versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Alguma coincidência com o que estamos vivendo hoje em dia? A lei se distorce, há litígio se suscita, destruição, violência. Até quando, Senhor, clamarei? E no versículo 5 do capítulo 1 de Abacuque, ele continua dizendo: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desconhecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando for contada. Quantas coisas Deus tem feito na vida da nossa nação atualmente, né? E nos tempos de Abacuque não foi diferente. No versículo 6 ele ainda continua: Pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha pela largura da terra,
para apoderar-se de moradores que não são suas, de moradas. Vejam só, naquela época de Abacuque, ele estava sofrendo perseguição e suscitou os caldeus para que promovesse justiça através que Deus havia apregoado. E ele continua no capítulo 2, lá no versículo 1, ele diz assim: por-me-ei a minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque se prostra em vigília, perguntando para Deus até quando ele vai se demorar em responder a sua queixa, a sua oração, aquela causa que ele estava atentando. E se a gente continuar lá por capítulo número 3, do versículo 17 até o versículo 19, que são as palavras que a gente vai retomar mais para frente, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, prestem atenção, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. No fim do capítulo de Abacuque, nesses versículos de 17 a 19, nós podemos entender que ele se regozija no Senhor e ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que há grandes adversidades, ainda que há uma série de problemas acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, a questão da pandemia, do Covid, tudo isso que está nos afetando nos dias de hoje. Será que a gente deve orar? O quanto a gente deve orar? Por quem a gente deve orar? Qual é a frequência que devemos orar? Vamos aprender um pouco mais então a respeito desse texto de Abacuque tão precioso, que nos traz grandes mensagens nos dias de hoje. E se debruçando um pouco mais, eu não poderia deixar de citar Paulo, né? Porque Paulo, em todas as suas cartas, e que nós vamos ler bastante coisa aqui, ele fala incessantemente através das igrejas locais que haviam naquela região. E se você se recordar no livro de Abacuque que a gente acabou de ler, no capítulo 2, ele fala sobre as nações. Então as igrejas locais, nós, igrejas locais espalhadas por toda a terra, somos bênção na vida de todas as nações. Através das igrejas locais, esse é o papel da igreja, que tem agido através da sua igreja, age através dos seus representantes, das nações, dos seus líderes, da sua vizinhança e através do corpo de Cristo. Mas a pergunta que na carta de Paulo, que está relatado lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, os discípulos se aproximavam de Jesus e diziam: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, havia uma grande dúvida perguntando de como devemos orar, qual é a maneira que devemos orar, porque eles não sabiam de que maneira eles deviam se portar através da oração. E em Timóteo 3, do versículo 16 a 17, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a palavra de Deus é apta para tornar todo crente perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há muitas pessoas dentro da nossa igreja que às vezes perguntam: por que será eu não tenho dom de orar, ou eu devo orar, eu sinto envergonhado, o que eu devo falar, como eu devo me expressar? Mas aqui veja que o crescimento da nossa vida espiritual no dia a dia, ela não parte somente da gente ler a palavra de Deus, da gente conhecer, da gente ser ministrado, da gente ser corrigido através da palavra de Deus, mas ela vai além, ela vai para que a gente exerça os nossos dons espirituais e para que a gente esteja habilitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra, e esta boa obra inclui a oração. A oração é uma grande ferramenta na vida de todo crente, que deve fazer parte de toda pessoa, seja você um novo crente, seja você uma pessoa já de mais tempo na vida e na caminhada cristã, mas você não pode deixar de exercer essa incrível ferramenta que é a oração. E como a gente deve orar então? Com que frequência a gente deve orar? Como a gente deve orar?
Paulo sempre escreveu em suas cartas, e ele, interessante quando a gente vai lendo as cartas de Paulo que ele escreve às igrejas locais, e uma igreja muito relevante na sua época foi a igreja de Éfeso, e a igreja está relatado lá, eu quero ler com os irmãos, onde está escrito assim em Efésios capítulo 1, de verso 15 até 19. Olha como Paulo começa as suas cartas dirigidas àquelas igrejas locais. Ele começa e nós vamos nos debruçar a respeito desse sentido. Por isso, também eu, Paulo, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar sobre a oração é que, primeiramente, a gente deve orar pelo corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, somos as igrejas, somos nós que somos membros. E a Bíblia nos diz que nós somos divididos em dois grupos, nós aqui que estamos habitando a terra. Somos divididos daqueles que é o grupo conhecido como os eleitos, o povo de Deus, ou a igreja universal. Nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, que fomos salvos pela sua graça, somos o povo eleito de Deus. Primeiramente, é a este povo eleito de Deus, é ao corpo de Cristo que nós devemos fazer as orações. E interessante que Paulo começa a sua carta escrevendo, dizendo que tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus. É a parte B, lá de Efésios capítulo 1, 15 até 19. Ele começa colocando assim, tendo ouvido falar, ele talvez não conhecia todas as pessoas. Ele não começa a orar pelas pessoas que são mais chegadas a ele, ou que ele tem mais intimidade, ou que ele se agrada mais da sua política que exercem ali dentro do corpo de Cristo, da sua igreja, ou que ele tem mais intimidade, mais infinidade, mais afinidade, né? Ele começa orando por todos aqueles que ele ouve falar que têm a fé, que há entre vós. Vós quem? Corpo de Cristo. Pessoas que ele não conhece, pessoas que ele não conheceu, mas que são os eleitos de Deus. É a esse grupo que Paulo começa a fazer a sua oração. É a esse grupo que Paulo se lembra todos os dias. Porque ele começa lá, ó, não cesso de dar graça por vós. Vós quem? As pessoas que ele tem ouvido falar. Ele não está dizendo o nome individualmente de cada pessoa, mas ele está dizendo a respeito do corpo de Cristo, das pessoas da fé, faço menção de vós nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aqui a gente já tem uma outra lição. A lição de que, para que a gente adquira sabedoria, para que a gente tenha a revelação do pleno conhecimento de Deus, o que reflete no texto que a gente leu lá em Timóteo 3, 16 e 17, para que a gente seja perfeitamente habilitado, para que a gente tenha sabedoria, conhecimento, cresça em dom, em graça, em tudo aquilo que a Bíblia espera que o corpo seja perfeito e unido e perfeitamente habilitado para toda boa obra, a gente tem que orar incessantemente, orar primeiramente pelas pessoas do corpo de Cristo, pelo povo de Deus. Há pessoas que talvez frequentem a nossa igreja, ou que estejam nos ouvindo, e que estejam se achegando, e que são pessoas que estão vivendo dentro do pecado. Lembrem vocês que eu falei de dois grupos, o grupo que é escolhido por Deus, que é chamado povo de Deus, os eleitos de Deus, e há um povo que ainda vive na questão do pecado, que não vive sobre o jugo da graça, que ainda está separado de colher os frutos que Deus tem e as bênçãos dessa vida espiritual em comunhão, que é o corpo de Cristo.
E aí temos lá em Apocalipse 2, versículo 5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependei-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só, primeiro, Paulo faz uma exortação àquele povo que não foi eleito de Deus, aquele povo que ainda vive derradeiramente, que vive sob o jugo do pecado, que não está debaixo da graça de Deus, mas que pode ser alcançado por essa graça. E ele se lembra nas orações, primeiramente do corpo de Cristo, em segundo lugar, para que o povo se arrependa. E como é que Paulo faz isso? Através das igrejas locais, ele age escrevendo essas cartas para que o corpo de Cristo possa ser relevante na sua comunidade, na sua liderança, para que ele possa proclamar o evangelho em tempos de crise, que é o que estamos vivendo, em tempo de assolação, em tempo de pandemia, em tempo de choro, em tempo de morte, em tempo de lamor, em perda de emprego, em tempo de crise financeira. Olha quanta coisa Abacuque viveu naquela época, mas Deus foi claro: caso vocês não se arrependam, o que vai acontecer? Ele vai tirar o seu candeeiro e vai vir a justiça de Deus, como veio na época de Abacuque, como levantou os caldeus e colocou contra um povo todo que foi assolado. E Abacuque, o profeta Abacuque, ele se lamenta, ele se coloca em vigília, em oração. E ele lembra de orar por toda aquela causa. Mas outra coisa que a gente quer chamar a atenção é que o que a gente percebe, mesmo aqueles que têm pouco tempo de igreja, ou que têm grande tempo de igreja, na caminhada cristã, na nossa vida, é uma questão de maturidade. A maturidade, ela vem com o tempo. A sabedoria, ela só pode vir com o conhecimento da palavra de Deus, a leitura diária. Mas ela não pode vir se você não tem uma vida de oração. E o que a gente nota é que a gente só começa a orar em tempo de crise. A gente só começa a orar quando alguém fica doente. A gente só começa a buscar o Senhor, a presença dEle, a orar incessantemente, a ativar a rede de oração, a fazer vigílias, a fazer um clamor, quando a gente tem vivido em crise. Mas não é isso que o profeta Paulo coloca para nós. Ele coloca que a gente tem que orar em todo o tempo, incansavelmente. Paulo orou por todos aqueles que estavam negligenciando a palavra de Deus, vivendo em pecado. Estava orando pelas pessoas, primeiramente, que eram os cooperadores do seu evangelho. Ora, irmão, a gente pode perguntar assim, não é por aqueles necessitados, não é pelos que vivem em pecado que a gente deve orar primeiramente? Não. Na carta de Paulo, ele coloca simplesmente que primeiramente a gente tem que orar pelos irmãos da fé, por aqueles que estão bem-sucedidos, por aqueles que têm dons, por aqueles que pregam a palavra, pela liderança da igreja, pelos pastores, por todos aqueles que estão direto e indiretamente ligados à propagação do evangelho aqui na terra. E a gente acha que muitas vezes aquela pessoa que está sendo bem-sucedida mesmo no meio da crise, que nós não devemos orar por ela. E olha o que a palavra de Deus nos coloca aqui, ó. Primeiro, Paulo ora por aqueles que não eram seus cooperadores chegados. Ele não começa orando pelo irmão mais querido, mas ele ora por tendo ouvido falar que há entre vós pessoas que ele não conhecia, mas eram cooperadores. Subsintende que essas pessoas faziam parte do povo escolhido de Deus. Mas ele ora por aquelas pessoas que foram bem-sucedidas e estão sendo bem-sucedidas. E ele ora primeiramente pelo santo dos santos, né? Na verdade, a gente começa a dizer o seguinte, ó, não deveríamos orar primeiramente pelos mais necessitados? É o que a gente sempre acha. Vou orar por aquele que está acometido pela Covid, pelo que está internado, pelo que está desempregado, pelo que está passando por uma situação de doença familiar. Depois eu vou olhar pelos enfermos. Depois eu vou olhar pela nação. E depois eu vou orar por quem? É isso que a gente começa nas nossas orações, não é? Mas não, Paulo faz uma ordem, uma separação de por quem devemos orar primeiro. Primeiro, pelos do corpo da igreja. Segundo, pelas pessoas da fé. Terceiro, a gente alerta as pessoas das nações que estão vivendo em pecado. E a gente
continua a orar por aquelas pessoas que estão sendo bem-sucedidas. Porque como em Efésios diz lá, do capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 ao 19, para que a gente possa ter o quê? Sabedoria, revelação do pleno conhecimento de Deus. Para que a gente possa continuar a crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em comunidade, em corpo de Cristo, simplesmente a gente não pode deixar de orar pelas pessoas que estão na liderança da nossa igreja ou que estão direto ou indiretamente envolvidos em algum trabalho pela propagação. Ora, quem é que está envolvido em algum trabalho? Todo o corpo de Cristo. Não é só os líderes, não é só os diáconos, não é só os pastores. É todo o corpo de Cristo que está envolvido na obra e na graça, na propagação da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. É um texto extremamente conhecido, e a gente pensa assim, olha, é porque você está se vangloriando e você acha então que agora você já atingiu o pleno conhecimento de Deus, já tem comunhão, e que você é um líder bem-sucedido e que tudo que você faz vai bem na sua vida. Veja, não é só por isso. A Bíblia nos diz que há uma outra interpretação para esse versículo, mas é que a gente não pode parar de orar, justamente para que a liderança, para que todo o corpo de Cristo não pense estar de pé, para que não caia. Então, às vezes a gente acha desnecessário ou acha que não há tanta necessidade em estar orando por aqueles que estão bem-sucedidos dentro da igreja. Ele já está bem-sucedido, por que eu vou continuar orando por ele? Eu tenho que orar pelos necessitados. Orar, olhar, cuidar dos necessitados. Isso é uma ordenança bíblica também. Mas a gente coloca aqui a ordem das orações. Isso aqui é mais para conduzir a igreja de como devemos orar, né? Nós estamos conversando aqui nesse bate-papo simplesmente para poder entender qual é a sequência, qual é a ordem, você que não está acostumado nessas orações. E com que frequência então a gente vai orar? Seguindo esta ordem. Ora, não existe exatamente uma frequência. O que a gente sabe é que Jesus foi criado entre os judeus, ele era oriundo dos judeus, e havia de costume que os judeus sempre oravam 3 vezes ao dia. Até hoje a gente vê isto na cultura dos judeus, onde eles separam um tempo para orar. Mas Lucas nos diz o seguinte, no capítulo 22, 39, que após a última ceia, Jesus saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Inicialmente os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Agora os discípulos acompanham Jesus após a última ceia, mas como de costume. Que costume era esse? O costume não só de orar 3 vezes ao dia, o costume não só de orar para agradecer o alimento, o costume não só de orar com aquela oração simplesmente corriqueira, que se torna um hábito sem muito pensar, automático, onde a gente ora: Senhor, obrigado pelo dia. Olha, se eu não sair de casa de manhã sem orar, então o meu dia não vai ser bem sucedido. Não era só isso que a Bíblia está colocando para nós. A Bíblia está colocando que os judeus têm uma tradição até hoje, em que eles param para orar 3 vezes por dia, mas era como de costume, além desses 3 vezes por dia, Jesus separava um momento para estar orando. Orando por quê? Por tudo isso que a gente está colocando. Pelo seu corpo, pela sua unidade, pela sua obra, para que Deus desse força, para que ele cumprisse aquilo que ele veio, né? E a oração mais longa que Jesus faz está relatada, a oração sacerdotal, lá em João 17, que é no jardim do Getsêmani, horários mais incomuns, no meio da madrugada. Não havia um horário estabelecido para que você ore. Mas era evidente que quando Jesus orava, ou os discípulos que o acompanhavam em oração, eles deveriam separar um momento específico para que essa oração fosse feita no sentido de você ter uma comunhão, um relacionamento mais íntimo com Deus. Era sozinho no seu quarto, em segredo? Talvez, mas para esses momentos você não precisa simplesmente: eu não tenho tempo,
Eu não posso estar sozinho no meu quarto no dia inteiro. Jesus separava, como os discípulos, como outros profetas que a gente vê na Bíblia, até mesmo como Paulo descreve em todas as suas cartas para igrejas locais, ele coloca que ele orava em todo o tempo, que é o que diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É o que nos manda a palavra de Deus, orai sem cessar. Nunca devemos parar de orar, devemos orar em todo o tempo. Agora, uma outra questão relevante que a gente coloca aqui, e que muitas vezes nos confronta dentro do nosso corpo de Cristo, é que talvez você diga o seguinte: olha, não adianta orar por eles. Eles quem? Aquelas pessoas que eu considero um caso perdido, ou por aquelas pessoas que eu não tenho tanta afinidade, ou por aquele irmão que está afastado de Deus, porque eu já considero um caso perdido. Meu coração está frio e o meu próprio pecado é grande demais para eu orar. Às vezes há uma culpa, um desânimo, uma barreira. Eu chamaria que isso talvez, irmãos, fosse um problema que nós devemos encarar no nosso cotidiano, né? No dia a dia. A gente não deve orar simplesmente por aquele irmão que tem mais afinidade, por aquele irmão que a gente conhece, mas deve orar por todo o corpo de Cristo. Mas a Bíblia nos dá uma outra ordenança. A palavra de Deus nos fala que a gente tem que orar por aquelas pessoas do qual a gente não tem afinidade, porque ela faz parte do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo e aquela pessoa está dentro da igreja, é porque Deus tem um propósito para aquela igreja. E Paulo exorta isso muito em suas cartas a todas as igrejas, inclusive no desejo de querer visitá-las, para conhecer aqueles irmãos que ele nunca ouviu falar, que ele não conhece pessoalmente, mas ouviu falar. E mesmo aquele que Paulo teve grandes intrigas, grandes embates, escreveu cartas pesadas, duras de exortação dentro do amor da palavra de Deus, mas ele não deixou de orar. Agora, se você se sente insatisfeito e até mesmo irado, porque certas pessoas fazem parte da sua igreja, da nossa igreja, do nosso corpo de Cristo, então seu problema é com Deus e não com as pessoas. Olha o que a aula de hoje nos traz, né? Que talvez o grande problema não seja o irmão que está frequentando a nossa igreja. Há desavenças, mas cada um é lidado como corpo de Cristo, como lhe apraz, né? É isso que a palavra de Deus lhe faz. Os dons são dados como lhe aprouve, como lhe apraz, e é distribuído entre a igreja. É impossível a gente acreditar que uma pessoa seja irrelevante dentro do corpo de Cristo só porque eu não gosto dela, ou porque eu não me dou bem com ela, ou porque eu não me dou com as ideias que ela propaga ou que ela professa. Talvez esse irmão deva ser exortado, e se eu não orar, como ele vai crescer em sabedoria e vai poder ter a plenitude da graça de Deus na sua vida? Temos que orar por aquelas pessoas que a gente também não se identifica dentro do corpo de Cristo, porque se ela está dentro da igreja, porque Deus a colocou ali na nossa comunidade, para que ela tenha alguma relevância. Cabe a nós termos a unidade e a graça e a maturidade, não é? E olha o que 1 Coríntios nos coloca lá no capítulo 12, de 24 a 27. Contudo, Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Volto a dizer, se um é honrado, falei lá no começo, vamos continuar orando pelas pessoas que estão sendo bem-sucedidas dentro da igreja, para que elas continuem a ter a graça, a instrução de Deus e a propagar a sua palavra, e para que não caia em pecado. Aquele que está de pé, veja que não caia. Mas também oremos para que as divisões que há dentro do corpo
possam ser estabelecidas dentro da igreja, mas que a gente possa ser mais unido como corpo e andamos junto num único só propósito. O propósito da oração não é, irmão, para o nosso ego, para dizer que eu oro bonito, que eu sei falar em público, ou para que eu tenha benefício próprio, para que eu seja bem-sucedido, para que eu me livre do desemprego, me livre da crise. Mas o propósito da oração é para que o reino de Deus seja glorificado. O propósito de toda oração é para que o corpo de Cristo cresça, é para que o ímpio se converta do seu mau caminho. Não é para o meu próprio benefício, mas é para o benefício maior do corpo de Cristo, das coisas espirituais. Primeiramente, a gente tem que orar pelas coisas espirituais que estão acima de todas as coisas. E Paulo incessantemente nos ensina que fazer isso ajuda a superar a nossa tendência carnal de nos concentrar demais no que é temporal e não no que é eterno. A oração deve ter um princípio espiritual sempre, para que aquelas coisas, as orações que a gente faz, ela tenha sempre algo em torno de Cristo, que é eterno, e não as coisas temporais. Estamos vivendo coisas temporais. A gente tem vivido a crise do Covid. Quanto tempo vai durar? Quantas pessoas se perderam? Quantas mortes vieram? Será que a gente tem sido bênção dentro da vida dessas pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente está sendo reclamão, pedindo para os outros orar? É o famoso 6 oram por mim. Não é as 6 horas não, é vocês os outros, as Déboras, a SAF, a UPH, o pastor, a rede de oração, os presbíteros de oração, 6 oram por mim. Mas e eu mesmo tenho orado? Tenho me lembrado primeiro dos outros, dos necessitados. Mas além disso, além de orar por tudo isso que eu já falei, Paulo nos ensina que a gente deve lembrar as pessoas pelos nomes. Aí sim, no segundo momento, a gente entra numa outra questão. Qual é a questão? A questão de orar por pessoas específicas, lembrando o nome dessas pessoas. Paulo fazia isso também em suas cartas. Ele lembrava o nome de cada indivíduo, lembrando o nome, citando o seu nome. Seja por doença, seja por enfermidade, seja por câncer, seja por desemprego. Aí sim, dentro do corpo de Cristo, ele lembrava cada nome de pessoa e colocava esta ordem, aonde ele cita o nome das pessoas, né? Então, não é errado porque a gente ore de forma individual. A igreja provavelmente tinha muitas pessoas novas que Paulo não conhecia. Mesmo assim, ele orou por essas pessoas que eram estranhas para ele, ou pelo menos não era de seu círculo atual de relacionamento. Mas também Paulo ora de forma individual por cada pessoa. Temos sim que citar os nomes das pessoas, como a gente faz de hábito dentro das nossas igrejas, dentro do presbitério, dentro de uma reunião de oração que a gente tem às terças-feiras, ou dentro de reuniões de orações que a gente se encontra dentro de células. A gente lembra especificamente do nome de algumas pessoas, mas a ordem não é primeiramente começar pelo nome das pessoas individuais. Existe uma sequência, existe uma ordem, e é isso que a gente tem tentado passar para vocês nesses poucos momentos que estamos aqui juntos. Além de tudo isso que eu falei, outra coisa que a gente deve orar é pelas coisas espirituais, mas aqui eu vou além. Tudo é espiritual, tudo que a gente tem orado tem um propósito espiritual dentro da vida de cada um. Mas aqui eu quero dizer em coisas extremamente específicas, problemas que possamos estar enfrentando na liderança, ou por uma causa, uma decisão, uma assembleia, uma votação, uma disciplina de alguém, algo que envolva a nossa comunidade. Nesse ponto, eu acho que entraria sim a oração entre irmãos que saibam daquele problema, para que você compartilhe aquele problema. E aí você pode orar em secreto ao seu pai, e ele vos ouvirá, aquele pai que está
também em secreto contigo. Essas coisas onde tem um assunto mais delicado, um assunto mais específico, onde talvez toda a comunidade não seja apta a saber ou a tomar conhecimento, mas para que Deus instrua os seus líderes, a igreja deve estar orando por eles, para que a gente possa tomar a sábia decisão a respeito do bom andamento das coisas celestiais que são discutidas e das ordenanças e da condução do dia a dia de dentro da igreja, aonde iremos fazer investimentos no crescimento do reino, sempre visando e buscando sempre o crescimento do reino. E por fim, irmãos, eu queria terminar esta lição voltando sempre na carta de Abacuque, onde a gente coloca, que a gente deve sempre ter amor uns pelos outros no corpo, Orar pelas pessoas, estudem mais a palavra de Deus, que a Bíblia faça relevância na palavra e na vida e que modifique e que abandone o velho hábito do pecado. Não adianta nada se a gente vai para um púlpito, se qualquer pessoa que está apta a pregar, a ensinar a palavra de Deus, ou que venha a falar a respeito de qualquer assunto, não é o sermão, não é aquele pastor, não é a sua pregação que vai fazer diferença na vida da pessoa, mas é simplesmente a oração do seu povo para que a palavra de Deus encontre bom terreno e que futuramente seja lembrado. Há 2 textos que eu gosto de citar para que a gente possa finalizar, e eu quero lembrar a você, irmão, que eu li lá em Abacuque, no capítulo 3, de 17 a 19, onde o crente de hoje, como no tempo de Abacuque, mesmo no meio da crise e da perseguição, mesmo em meio a tudo que ele vinha sofrendo, ele simplesmente coloca no versículo 17 de capítulo 3 de Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Uma marca do crente tem que ser ações de graça. Você tem orado com ações de graça? Você tem orado sem reclamar? Você tem orado com alegria, glorificando o nome de Deus? Ou você tem orado como um resmungão, como aquela pessoa rancorosa, como aquela pessoa que pede simplesmente para que aquele seu inimigo morra? Você tem orado pelo seu inimigo? Mas acima de tudo, qual é o teor do coração que só Deus conhece e penetra os nossos corações? É com alegria? É com ações de graça? É ainda que o Covid me acometa, ainda que o desemprego venha, ainda que eu perca toda a minha família, ainda que eu perca os conhecidos mais chegados que o irmão, ainda que eu passe por grandes necessidades, ainda que eu perca todas as coisas, que é o que nos diz em Abacuque capítulo 3, ainda que o produto da oliveira minta, não dê fruto, ainda que os campos não produzem mantimento, está faltando mantimento, ainda que as ovelhas o sustentam o nosso alimento, a nossa comida. E ele termina dizendo no capítulo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Será que Deus tem feito você através da oração, através de tudo isso que a gente coloca aqui hoje em dia? Mesmo em tempos de hoje, mesmo em tempos de Abacuque, onde ele reclamou no capítulo 2, porque a demora de Deus em responder a sua oração. Será que a gente se cansou de orar pela pessoa porque a gente acha que é uma causa perdida? Será que a gente tem orado por nossos inimigos, continuado a insistir naquele assunto, ou é a gente que julga quem é merecedor da nossa oração? Nesse momento eu estou muito abatido, eu não posso orar. Nesse momento eu não estou feliz. Nesse momento Deus está esperando demais, eu estou esperando demais a resposta de Deus e eu já cansei de orar, eu já fui minado, as minhas forças já se esvaíram. A gente tem se alegrado no Senhor, como o texto nos coloca. E lá no Salmo 144, olha que outro texto interessantíssimo, que diz assim, no Salmo de número 144, a partir do versículo 12,
Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Olha o que ele escreve: viçosas, bonitas, férteis, lindas, bonitas, como vestimentas e colunas de palácio, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tudo isso. Que transbordem os nossos celeiros têm transbordado no meio da crise. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mal suceda, não haja gritos de lamento em nossas praças. Olha que interessante, mesmo em meio a tudo que nós temos vivido, nos tempos de hoje, e há vários relatos aqui no Salmista, no tempo do exílio, em Abacuque, no tempo de perseguição, no tempo de crise, há vários livros de crise, nas cartas de Paulo às igrejas, os conflitos internos de morte e de perseguição. E o versículo de número 15 do Salmo 144 termina dizendo assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Para que a gente continue a ser o povo eleito de Deus, povo escolhido de Deus, nação santa, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão e de todas as outras pessoas que foram citadas na Bíblia. Para que Deus continue a nos produzir celeiros cheios, rebanhos fartos, filhos que conheçam a palavra de Deus, filhos que conheçam e sejam os viçosos, como o exemplo que a gente tem que dar à nossa família. Será que a gente tem sido tudo isso? Será que a gente tem orado realmente como devemos orar? Sem cessar, sem esmorecer, sem fazer acepção de pessoas, buscando primeiramente o bem ao próximo do que ao nosso próprio interesse, orando pelas coisas do reino. Irmãos, que a gente possa ter aprendido um pouco mais com esta palavra de Deus e que a gente possa cada vez mais estar orando, buscando a presença de Deus incessantemente e nos lembrando de todos esses grandes ensinamentos e sempre levando o nome do Senhor e o seu reino, seja em oração, seja em petição, seja em sofrimento, ainda que por grandes crises temos vividos, grandes períodos nos abalam, mas que a palavra de Deus possa realmente estar na vida de cada um, que a gente possa entender esse meio de graça precioso que é a oração, que muito em breve possamos estar juntos, unidos como o corpo de Cristo, presente de novo em nossas classes, para que possamos debater, tirar dúvidas, orar, que você possa buscar o pleno conhecimento de Deus, que você possa colocar em prática tudo isso que aprendemos hoje, nesta manhã. Fiquem com Deus e um abraço a todos.